Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Beto. Eu sou editor do canal do Beto e do Beto Blog, onde eu falo sobre mistérios e fatos interessantes aí da história e da cultura humana, tá? Um foco especial na ufologia. Então, gente, hoje eu gostaria de falar para vocês de uma personagem bastante intrigante aí desse mundo aí de conspirações e ufologia. Por isso que a ufologia, ela aparece aparentemente quando você... Quando que o senhor me foi no dentista a última vez? Ah, nem me lembro, só vou quando que os dentes me dói, que nem agora. Inocente. que essas coisas, né? Porém, ele foi designado para uma área, um projeto secretíssimo. E segundo ele, era para fazer uma coisa muito incrível. Que é... Segundo a história que tinha na época, é que as naves que caíram em 1947, nessa época aí, que caíram ali no deserto, no Arizona. Errou. Errou feio, errou rude. Ali caiu bastante. Foi uns 5 mais ou menos. O que ficou famoso foi aquele de Roswell, porque o gerente lá, gerente não, um dos militares da inteligência americana, que é o Jesse Marcel, falou que os destroços que ele achou da nave que caiu em Roswell tinha coisas que aparentemente não podiam ter sido feitos no planeta Terra. Eram coisas muito estranhas que possivelmente não era do planeta. Eram coisas, metais que dobravam e voltavam à forma atual, à forma anterior. Muitas coisas ele achou lá. O Jesse Marcel, né, achou que talvez não fossem coisas terrestres. Então ele abriu a boca e deu tudo esse reboliço que a gente sabe hoje e virou o caso Roswell. Ok? Vai, voltando ao Bob Lazar. Então aí ele disse que foi trabalhar nessa área 51. Um barulhinho estranho aqui. E a função dele era desmontar esses discos voadores, essas naves extraterrestres, e estudar como era feita para passar a tecnologia para a América, né, antes de todo mundo. Então ele disse que a função dele era essa. Inclusive ele foi convidado para ir num tal de um hangar lá que tinha uma dessas naves. Ele entrou dentro, estudou, e ele estudou muito bem, que era um físico bom. E essa história acabou caindo nos ouvidos de um grande repórter americano, que eu vou pôr o nome dele aqui, que é o Cabrini dos Estados Unidos, né? E ele está sempre envolvido nesses casos mais polêmicos, como a morte do Kennedy, conspiração, ele está sempre junto. Então caiu aos ouvidos dele, né? E ele foi entrevistar esse Bob Lazar. O Bob Lazar, diferente dos outros malucos que se dizem que falam com ET e essas coisas, ele não gosta de aparecer, ele não dá palestra, ele não viaja para congresso de ufologia, nada. Mas esse repórter, ele é muito conceituado e ele conseguiu arrancar essa entrevista dele. Então, pessoal, aí nessa entrevista ele falou que ele desmontou, ele entrou dentro da nave, é uma coisa muito estranha, realmente uma nave alienígena, e ele estudou o sistema de propulsão, estudou um monte de coisa. Inclusive ele disse que tinha um elemento novo na tabela periódica, né, que é chamado o elemento de número 115, que é um elemento super pesado que é impossível até fazê-lo aqui na Terra. Diz que esse elemento que é responsável para o funcionamento da nave, que ela trabalha com aceleradores gravitacionais. Sabe que a gravidade ela puxa tudo para baixo, né? Esses aceleradores,
eles conseguem direcionar essa força para os lados. São 3. Então por isso que a nave faz movimentos impossíveis, sobe, desce, vai muito rápido, porque ele usa acelerador de gravidade, né? Ele disse que descobriu isso aí, desmontou, estudou, descobriu esse elemento, que é o elemento 115. Falou tudo para esse repórter, fez esqueminhas, mostrou como funciona, desenhou, porque ele é um físico, né? E as grandes emissoras que mexem com esse assunto, alguns pesquisadores foram atrás da vida dele, né? Para saber quem que é esse pobre azar, quem que será que ele é mais um maluco e tal. E descobriram que ele realmente é um físico nuclear. Só que os registros de que ele trabalhou na CIA ou na área 51 não existem. E não ia existir mesmo, já que... Só que como ele resolveu falar tudo, as pessoas dizem que ele não é perseguido e nem tenta acabar com ele, porque ninguém vai acreditar. O que ele fala... Aí tudo bem, tem um monte de maluco que fala essas coisas, mas por que ele ficou especial? Por quê, pessoal? Ele tem resquícios com coisas que a gente tem contato, até no Brasil. Por exemplo, ele é o maior amigo do filho do cara que inventou esse jatinho de executivo que tem um monte no Brasil, que é o Learjet. Ele é muito amigo do filho do criador dessas aeronaves. Não me lembro o nome agora, que eu faço de improviso, não gravo o script, não gravo, não escrevo antes do que eu vou falar, então eu não sei o nome exato. Só que esse cara hoje ele é responsável aí pelos voos desses jatinhos aí executivos, o Learjet. Esse Bob Lazar, ele é muito amigo desse cara. Esse cara tem um escritório lá em Los Angeles. Ele que vende jatinhos aqui no Brasil. E surpresa, esse cara da Learjet confirma tudo que ele falou. Por quê? Porque o Bob levou ele um dia lá para esse hangar. Eles foram escondidos, foram quase presos, mas eles foram à noite. E o Bob falou pra ele, ó, esses horários eles fazem tal teste, tal coisa, e esse cara viu tudo. E é um cara seríssimo, né? Um empresário famoso, né? Da Learjet que a gente conhece. Okay? E outra coisa que o Bob Lazar fala, que muitos desses instrumentos achados na nave foram mandados para empresas que a gente conhece. Uma das empresas que estudaram os elementos, por exemplo, a roupa dos aliens, deu origem ao Kevlar hoje. E o sistema integrado da nave é que possibilitou a miniaturização das coisas, que é possível fazer o celular, TV computadorizada, TV mais fininha. Tudo isso o Bob disse que foi porque eles tiraram da nave. Não tiraram os elementos, as coisas próprias, mas o conceito, a miniaturização. É tudo em nível microscópico, fica pequenas coisas. Por exemplo, o celular hoje é um computador, é câmera, é rádio, é tudo graças a essa miniaturização que, segundo o Bob, foram tirados dessa nave. Eles acharam lá um circuito impresso dentro da nave. Não sei se acho que todo mundo percebeu que nós demos um salto muito grande. Fizemos do lampião a gás ao computador em menos de 100 anos. A humanidade deu um salto gigantesco. Segundo o Bob, isso é tudo fruto da retroengenharia da qual ele trabalhava.
segundo ele, que foi encontrado nessa nave? Uma canetinha de laser, umas fibras que parecia de vidro, que você encosta a luz em uma ponta, não importa se você dobrar ela e tal, a luzinha vai sair na outra ponta. E fizeram isso para fazer a fibra ótica. E outra coisa também que ele falou que tiraram dos ETs, os olhos pretos, grandes. Era na verdade uma película que tinha em cima. E essa película ela permitia ver os elétrons ao invés da luz comum. Então podia enxergar à noite. E então desse objeto que veio todos os outros com essa tecnologia de visão noturna. Segundo Bob, isso foi tudo fruto das pesquisas dele e de pessoas que nem ele, né? E as empresas envolvidas nisso são empresas que a gente conhece. Uma delas, a Lockheed Martin, não é muito famosa aqui no Brasil, mas quem gosta de tecnologia sabe, ela é muito grande. A Ericsson, inclusive acabei de deixar um currículo lá. A AT&T, inclusive tinha uma perto de casa também. A Ericsson, AT&T, e uma empresa que mexia com música, era muito forte na música. É que fez as primeiras vitrolas, fez os primeiros equipamentos sonoros, que é a Motorola. Que aliás a Motorola foi uma das que fez o sistema de comunicação que permitiu o homem ir à Lua. É o primeiro celular. Foi uma obra da Motorola. Mas lembre-se, a Motorola era uma empresa antiga de música. Inclusive, quem já viu falar da vitrola, as vitrolas eram feitas pela Motorola, que vinha de uma outra empresa também de música, que tinha o logotipo era um gramofone, Victor Música, alguma coisa assim, muito famosa também, que eu vou postar a foto aqui. E depois se mudou a Motorola e, surpresa, a Motorola passou a ser um dos grandes na área de tecnologia, mas ela era especializada em música, né? Promover os artistas, vitrola, radiola, essas coisas. E depois virou, inclusive, uma das maiores construtoras aí dos celulares hoje. Então, essas três empresas são empresas que a gente conhece. Foram elas, esses materiais que foram retirados dessas naves, foram mandados para elas estudarem. Todas essas empresas que na época era pequena, nos anos 50, 60, viraram gigantes da tecnologia, como a AT&T, a Motorola, a Lockheed. Tem mais uma que me fugiu agora. Então, segundo ele, todas participaram desse processo de aproveitamento e retroengenharia. Então, isso reforçou toda essa teoria aí da conspiração. Então eu vou passar um videozinho aí, talvez da entrevista que o Bob deu a esse grande jornalista aí, tá? Então, depois da vinheta, segue o vídeo, viu?
Turned Area 51 upside down. We coaxed a reluctant Lazar into returning to Las Vegas to talk about it. I don't know. Sometimes I really do regret it, and I almost feel like apologizing to him, saying that, I'm sorry I let things out. Can I have my job back? 25 years after he was forever transformed into Bob the UFO guy, Bob Lazar says he regrets ever talking about flying saucers or a secret base in the Nevada desert or any of the things that made his name known all over the world. There isn't a day I don't get emails, and I try and get this across to him. Look, I don't even want to talk about it anymore. Well, I don't believe the story. Great, pass it around. I really don't want you to, because it makes life difficult for me. A quarter century ago, not many people outside of Nevada had ever heard of Area 51, the mysterious base 100 miles north of Las Vegas, a place the government said didn't exist. It was the location of choice for all manner of black projects, spy planes that were kept secret from the public. And that's my driveway, that's Bob, that's Gene Huff, and Bob's wife Tracy and Chris. And we're just waiting there for 5 o'clock to roll around. Former CIA pilot John Lear remembers the day that Area 51 became a household name. This is home video he shot as a KLAS news truck prepared to broadcast a live interview from Lear's home. Lazar was understandably nervous. Yeah, he was nervous because he was putting it all out on the line there. And here he was going to reveal all this secret that he'd signed, that he was going to never tell anybody. It's not only a crime against the American people. In the interview, Lazar's face was hidden, and he used a pseudonym, Dennis, which was the first name of his boss out in the desert. Well, there's several, actually 9 flying saucers. Lazar claimed he worked intermittently at a location called S4 south of Groom Lake, the main facility of Area 51. He said the hangars had been built into the side of a mountain disguised as desert, and inside were a set of 9 flying saucers. Months later, he revealed his identity to the world and said the technology he'd worked on was from somewhere else, that it was being taken apart to figure out how it worked. The reason that they're round and have no sharp edges is to contain the high voltage. When you get yourself in position, the information exploded like a bomb, and in the quarter century since then, the world has beaten a path to Area 51's door. Every major news organization in the world has written stories. The base has inspired documentaries and TV dramas. Dozens of books have been written, fiction and nonfiction, hundreds of news articles, many of them critical of Lazar and skeptical about his background. His tale launched 1,000 product lines, every trinket you can imagine, along with assorted businesses, a AAA baseball team, and the world's only extraterrestrial highway running right past the entrance to Groom Lake. President Obama recently made a point of publicly acknowledging Area 51. What's really going on at Area 51? And former President Bill Clinton told Jimmy Kimmel he'd looked into those stories about space aliens. So first I had people go look at the records on Area 51 to make sure there was no alien down there. Even the Kardashians have made a trek out into the desert. That's a security guard. Look how that story moved throughout the internet so quickly, and not just the internet, but news in itself. Like, was in the first 48 hours after the broadcast, it was in Japan. Back in Las Vegas for a visit, Lazar recalls why he came forward in the first place. He had traveled to the S4 base only a handful of times, but began to get scared. I began to get worried in that, boy, they've given me all this classified information. They're not calling me anymore. They won't take my phone calls. And in the meantime, apparently they're deciding what to do with me. Look how bright it's getting. Look at it now. For a variety of personal reasons, Lazar couldn't keep the story to himself. He shared his tale with John Lear and Gene Huff. They and a few others made treks out to the outskirts of S4 because Lazar said he'd learned when the test flights of the saucer would take place. 3 weeks in a row, a glowing object appeared over the mountain. Look how bright it's getting. Look at it now. And just a few minutes ago, we saw one of the government extraterrestrial UFOs. The time when Bob said there would be a test, there was a strange light jumping around in the sky above the location where he said it would be at the time and date he said it would be. Here, the craft took off when I said it was taking off from past the
the mountain range, which was Papoose Lake, S4, south of Area 51, in a restricted area. So it's not like anyone was out there with a model plane or anything. And, flew around, did incredible maneuvers that impressed everybody to the point where we got scared and got behind a car, fearing the thing was going to explode. But really, how do you explain this? It's bright right now. Lazar has more than his share of critics, including the poobahs of the UFO community who think he made it up. And he has holes in his background that have yet to be filled. But to date, no one has yet been able to explain how he knew those test flights would take place out there. Tonight at 11, we tag along as Lazar takes a tour of the Area 51 Museum exhibit that his story inspired. And over the next few days, we'll be adding material to our website, including the original series that we broadcast and some extended excerpts from this most recent interview. You remember that day? Has he ever backed off those original claims? No. Really Tells the same story right now. There you go. I saw a clip of our interview in Amsterdam in 1997. Never That dies. was a shock. Great job then and great job now, George. Thanks, George. At 11, with Paula Francis and Dave Cavassier. The news of Southern Nevada.